E olha, gente, 30% dos que votaram em Jair Bolsonaro para presidente da República avaliam a sua administração como ruim ou péssima. Entre os que confiaram o voto em Bolsonaro, 21% trocariam a confiança hoje pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento foi feito, inclusive, na semana passada pelo Instituto Poder Data. E a gente vai colocar o nosso time na tela justamente para conversar um pouco sobre essa grande rejeição que existe entre aqueles que depositaram. Afinal de contas, nós estamos falando daqueles 50 milhões de eleitores que votaram no presidente da República em 2018. São 5 horas e 27 minutos, recebendo você que me acompanha também ao vivo aqui na Jovem Pan News pelo rádio. Seja muito bem-vindo. A gente está discutindo um pouco aqui sobre um dado da pesquisa Data Poder 360 que revelou que 30% dos que votaram em Bolsonaro avaliam a sua gestão como ruim ou péssima. Como é que você enxerga esse número especificamente, Piperno, e o que o presidente da República precisa fazer? Paulo, acho que desde a primeira vez que eu participei aqui do 3 em 1, chamo a atenção para o fato de que parte da base de apoio que o presidente da República tinha lá atrás, em 2018, se esfacelou. Partidos políticos, lideranças políticas, movimentos aí como o MBL, que agora embarcaram na canoa do Sérgio Moro, né? Outras forças, até mesmo no empresariado, gente de mercado. O setor do agronegócio já não é mais assim um apoiador de porteira fechada do presidente da República. Hoje, parte desse segmento, inclusive, tem conversado muito com outras candidaturas. Então, esse dado não é novidade nenhuma para mim. Agora, tem duas coisas importantes aí. A primeira, que é muito fácil de se constatar, que boa parte de quem apoiou o presidente da República se mandou, está procurando outras alternativas. A outra parte que chamou a atenção nessa pesquisa, aliás, a pesquisa do Data Poder, que foi muito elogiada aí por setores diferentes na semana passada, por dar uma diferença menor entre Lula e Bolsonaro, mas o que mais chama a atenção, né, o dado mais relevante é esse de que de cada 5 eleitores do Bolsonaro em 2018, hoje, acabou migrando para o Lula. E por que isso? Aqui não é um juízo de valor em relação ao governo Bolsonaro ser bom ou ser ruim, todo mundo sabe qual é a minha opinião. Mas é também a constatação de uma outra realidade, de que uma parte grande do eleitorado, e isso vale hoje também para os apoiadores aí do ex-presidente Lula, uma parte grande ela não tem um voto ideológico. Tem um segmento importante que vai votar por diferentes razões, no João, no Zé, dependendo, identificando naquele ou no outro candidato, alguém, por exemplo, que defenda os seus valores e os seus interesses. Você imagina o seguinte, um eleitor que era fiel, vamos lá, ao ex-presidente Lula por conta do Bolsa Família, hoje talvez ele possa migrar para a base do presidente Bolsonaro por conta do aumento aí do Bolsa Família. Isso pode acontecer. E isso não quer dizer que ele deixou de ser de esquerda e passou para a direita. Assim como também esses 20% que migraram do Bolsonaro para o Lula não são necessariamente eleitores que mudaram de opinião por uma questão ideológica. Agora, Constantino, analisando também outros universos aí dos votos de 2018, segundo essa pesquisa, daqueles que votaram branco ou nulo, nós estamos falando de uma rejeição aí não de 30%, mas de 73%, segundo a pesquisa. E dos que não compareceram à urna, segundo a pesquisa, de 69%. Como é que o Bolsonaro ganha a eleição sem esses eleitores? Bom, Paulo, isso aí mostra que vamos ter uma abstenção, né, um desinteresse em escolher um dos candidatos muito grande novamente esse ano. Eu sempre vou fazer aqui a ressalva de que eu desconfio bastante dessas pesquisas, talvez do ponto de vista metodológico, não necessariamente imputando má fé, né, na tentativa de criar algum tipo de viés, mas vamos aceitar esses números, né? Em primeiro lugar, 30% de quem votou em Bolsonaro está decepcionado. De alguma forma, isso parece fazer algum sentido. Eu imagino que uma classe média alta, muito por conta da pandemia, do massacre midiático e tudo, está meio incomodada mesmo. Agora, nessa mesma pesquisa, nós temos que mais de 40% consideram um governo bom, ótimo ou regular. Quem considera o governo bom, ótimo ou regular mesmo,
não está muito disposto a abandonar o barco, não. Ainda mais, e aí é o ponto que eu quero chegar, quando se coloca o ladrão do Lula como a alternativa viável. Então, veja, você imaginar que tem 1/3 quase decepcionado ali de eleitor do presidente, tudo bem, é um número que eu acho que pode ser factível. Quando você imagina que esses vão se deparar com o Bolsonaro de novo, ou com o ladrão, a quadrilha, o Delúbio Soares, o Dirceu e companhia, aí há uma longa distância em você achar que a pessoa vai migrar o voto. Esse, para mim, é o ponto mais relevante na análise. E nunca é demais apontar que o Piperno sempre cita, realmente, é verdade, ele sempre menciona esse suposto derretimento da base de apoio do Bolsonaro, e ele também sempre dá como exemplo, ele ignora que o presidente, onde vai, ainda arrasta pequenas multidões. Ao contrário do Lula, que está num jogo de bastidores, ou seja, dividindo ali o butim, combinando qual vai ser a divisão da pilhagem futura se voltar ao poder. Mas olha que curioso, ele sempre cita o MBL. O MBL é um grupo de tucanos oportunistas. O líder do MBL, o Renan Santos, já estava agora num vídeo recente, numa live, pregando o confisco de dinheiro de banco privado. Isso é PSOL, isso é coisa da esquerda. O MBL não é de direita, é oportunista, surfou na onda do Bolsonaro. Assim como Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e até mesmo Dória. Então, alguém achar que esses traidores terem pulado do barco porque não conseguiram um projeto de poder dentro do governo, que isso demonstra uma insatisfação genuína com a gestão do governo Bolsonaro, é uma longa distância. Isso aí, pô, esse pessoal aí vai até pro PSOL se derem ali um naco do poder. Então, vamos parar com isso, a base não derreteu. Pode ter ali uma turma insatisfeita e decepcionada com algumas coisas, mas na hora ali, no final do dia, no frigir dos ovos, se for Bolsonaro de novo ou Lula, eu não tenho dúvida que essa turma vai ter algum juízo. Ô Serrão, e esse dado aqui da pesquisa que eu vou trazer para vocês, porque eu quero ouvir uma avaliação de cada um aqui sobre isso, Lula tem 21% dos que votaram em Bolsonaro em 2018, ou seja, 1/5 do voto Bolsonaro em 2018 pode migrar para o Lula, Serrão? Como é que acontece isso? Essa narrativa não bate. Ela, metodologicamente, tenta justificar esses 30% que acham que Bolsonaro faz um mau governo e que não está batendo com a realidade. A grande questão é, a bronca, pode haver sim uma bronca aí de 30% ou até mais de eleitores com a figura, com as atitudes pessoais do Jair Bolsonaro. Isso, com certeza, isso deve acontecer. Só que isso não implica que esse eleitor, mais na frente, não volte a votar no Jair Bolsonaro. Então, esse dado, como ele é apresentado, ele é uma propaganda para mostrar um desgaste permanente do Jair Bolsonaro. Aí você vai para o mundo real. No mundo real e no virtual, Jair Bolsonaro é um cara que tem 42 milhões de seguidores consolidados, que não estão ali por balinha, por mortadela, estão ali porque querem seguir o presidente Bolsonaro e seguem. Então ele tem desempenhos impressionantes em rede social e tem desempenhos impressionantes toda vez que vai à rua, em qualquer lugar. Então, o mundo real da internet e o mundo real e verdadeiro das ruas aponta que Bolsonaro não tem crise de popularidade. Recomendo a vocês a leitura do meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, que eu trato um pouquinho dessa questão aí de Bolsonaro derreter. É como se fosse um sorvete que derretesse dentro de uma geladeira funcionando a pleno vapor. Não é verdade. Agora, Fabi, analisando os números aqui, é curioso isso, né, da gente trazer, mas Sérgio Moro herdaria 10% dos votos do presidente da República, que teve o presidente da República em 2018, contra 21% na mesma pesquisa de Lula. Ou seja, o eleitor de o eleitor de Bolsonaro pode optar por votar mais em Lula do que em Sérgio Moro? Olha, eu acho isso parecido com o quadro de Salvador Dalí, completamente surrealista. A gente observa o cenário e fica assim perplexo. Por quê? Eu acho que até quando você pega esses dados aí de 30%, talvez esse pessoal aí que deixou de acompanhar o presidente Bolsonaro, que não esteja aprovando nessa pesquisa, o que eu só consigo justificar esse número seria o seguinte, aquelas pessoas que sempre tiveram acostumadas a colar em governos para ter um benefício próprio. E aí
sim, aí esse pessoal se justificaria a querer colar no Lula, porque o Lula sempre fez governos com amigos de reis. Então aí eu diria, ok, consigo entender. Mas o eleitor comum, que não está pensando individualmente, é impossível você achar esses números. E de imigração, então, do Sérgio Moro, eu acho que é um pouco mais permitido ali com a realidade, porque afinal, se bem que o Sérgio Moro ainda não está clara as pautas deles, mas pensa bem, campanha do presidente Bolsonaro em 2018, pauta segurança pública, pauta enxugar o Estado, aonde isso bate com qualquer coisa que o Lula fez, faz ou pode fazer, é exatamente o contrário. Então, para mim, essas pesquisas no mérito, no processo, eu não posso dizer, né, que em relação à metodologia, mas em relação ao mérito, aqui como uma advogada faz a divisão, eu diria que é completamente improcedente. Piperno, deixa eu te trazer uma dúvida aqui, porque a aposta do Constantino, me corrija se eu estiver errado, mas você diz o seguinte, por mais que esses 30% que a gente conversou aqui dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018 e acham que a sua administração é ruim ou péssima, na hora de chegar na urna e se deparar com as opções entre Bolsonaro e Lula, na sua avaliação, consta, ele vai ser praticamente obrigado a votar no Bolsonaro, porque essas são as opções. É isso, né, que você acredita. Agora, eu quero saber de você, Piperno, se você concorda com isso. O eleitor, quando se deparar com essas opções, ele vai optar mesmo pelo Bolsonaro ou ele vai ter coragem de apertar 3? Não, Paulo, eu fiz até uma aposta com o Constantino uns 2 meses atrás aí, em que eu acho que, por exemplo, a turma do Bolsodória, a turma do Eduardo Leite, que foram com o Bolsonaro no segundo turno, eles vão espernear agora no primeiro turno, cada um pro seu lado e tal, mas vai ter sim um segmento, uma parte grande desse pessoal que num hipotético segundo turno se reaglutinaria com a base do Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Só que eu acho que não é todo mundo, não é mais a base toda. Porque acontece o seguinte, então, essa pesquisa ela mostra 2 coisas. O ex-bolsonarista mais ideológico que se descolou, ele vai para o Sérgio Moro. Aquele que apoiou o Bolsonaro não por uma razão ideológica, mas por identificar alguém, sei lá, defensor do povo, pudesse ajudá-lo e tal, pessoa inclusive de periferias e tudo mais, esse não é uma base ideológica. Então, é esse que volta a escorregar para o Lula, que já era eleitor do Lula lá atrás, que talvez... Mas ele escorrega por qual razão, Piperno? Porque esse é o meu ponto. Por qual razão ele escorrega? Ele identifica no Lula aquele cara que criou os programas sociais, enfim, por N fatores. Porque o Bolsonaro também acenou com programas sociais. Está aí o ex... como chama? Bolsa Família, que foi agora reajustado e rebatizado. Então, parte desse eleitor... ele se desencantou, então ele escorrega. Agora, Bolsonaro nos últimos dias também fez um movimento de, por exemplo, acenar com a história do FIES, que a gente vai falar daqui a pouco, aumentou o antigo Bolsa Família, ele, inclusive, nos últimos dias, aumentou, enfim, concedeu o reajuste ao piso nacional de professores. Então, tudo isso também são movimentos no sentido de recuperar essa base que se foi. Agora, só uma coisa sobre a matemática constantiniana, quer dizer, agora então a gente chega à conclusão de que o cara que tem uma avaliação de ótimo, de bom e também de regular, todo mundo vota do mesmo jeito. O cara do regular, ele vai votar com o bom e com o ótimo e jamais com o ruim e péssimo. Fala, Constantino, explica a sua matemática. Narrativas pipérnicas não dão conta da matemática constantiniana, Piperno. Olha só, em primeiro lugar, vamos lá, de tudo que você falou. De tudo que você falou, em primeiro lugar, os que estão decepcionados com o governo Bolsonaro por purismo, o Centrão está junto com o Bolsonaro, esses são os 10% de intenção de voto em Moro no primeiro turno. Mas esses no segundo turno, na melhor das hipóteses para o Lula, para o que você está defendendo e torcendo, o sujeito vai se abster. Ele vai se abster. Ele não vai votar no Lula porque o Bolsonaro está com o Centrão. Você entende isso, né? Porque o Lula representa o Centrão com a sua carranca feia, o mensalão exposto e a pilhagem escancarada. Então, se o cara está decepcionado por purismo com o Bolsonaro, ele pode fugir por desinteresse da eleição no segundo turno ou ele vota em Bolsonaro contra Lula. Agora, tem
essa turma do segundo turno. Agora, essa turma da barriga, o voto com a barriga, o pragmático, que não liga muito para discussões mais ideológicas ou até éticas, né? Aí tudo bem, eu acho que alguns ali podem até ter um recall do Lula, mas eu quero crer, e essa é a grande aposta, o Serrão bate muito nessa tecla, que na hora ali da eleição, o povo brasileiro vai demonstrar que rechaça a roubalheira na política, a roubalheira confessa e documentada. Porque senão o que a gente está dizendo sobre o povo do Brasil? Que o povo do Brasil, por ojeriza o Bolsonaro, porque está incomodado com alguma coisa na pandemia, ele prefere votar num cara que todo mundo sabe que é ladrão, que roubou. Então, assim, é uma coisa muito grave. É para ver o tamanho da ojeriza ao Bolsonaro, né? Constantino, será que essas mesmas pessoas não colocam no mesmo patamar Lula e Bolsonaro? E aí votam em qualquer um e tanto faz? Mas aí é uma incapacidade ímpar de análise, né, da realidade. Essa pessoa não está conseguindo aprender nada perto da realidade brasileira. Ela está ignorando o que foi o PT do Lula e ela está ignorando o que é o Bolsonaro com todos os seus defeitos. Não são coisas equiparáveis. Não são coisas equiparáveis do ponto de vista ético, né? Então, assim, eu acho que isso diz alguma coisa muito grave sobre o povo brasileiro. Se, de fato, optarem pela volta do ladrão, né? Eu posso estar confundindo um pouquinho de torcida aqui com análise, mas eu quero crer que o povo brasileiro não vai dar esse atestado de malandragem e rasgar qualquer compromisso, qualquer apreço pelas questões éticas. Muito bem, são 5h42. Serrão, vamos continuar aqui nessa discussão, porque eu acho que a nossa análise aqui, ela também deve se pautar sobre a quantidade, né, a porcentagem, o tamanho significativo desse eleitor que a gente está comentando aqui, que seria o eleitor pouco ideológico, o eleitor pouco partidário, né, que realmente está pensando ali num interesse específico, momentâneo. Qual é o tamanho desse eleitorado? Dá para a gente saber ou não? Não dá para saber, mas você tem algumas percepções naquilo que você vê de manifestações populares na rua ou nas redes sociais. Ainda é fortíssimo o sentimento anti-PT e anticorrupção. Isso aí elimina qualquer possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva pensar em voltar à presidência da República. Só se você tivesse um país absolutamente com o povo dominado pela cleptocracia, aí Lula seria imbatível. Mas esse não é o caso do povo brasileiro. O que há de insatisfação concreta contra Jair Bolsonaro é o estilo Bolsonaro que incomoda muita gente, principalmente classe média mais alta. Tem muita gente que está aí de mimimi, de insatisfação com Bolsonaro, com razão ou sem razão. Então, esses fazem algum barulho porque tem uma expressão de classe média. Agora, se você pegar na lista concreta, pegar o que tem aí em rede social de realizações concretas do governo para mostrar, você nunca teve nada parecido, nunca teve nada igual. Ninguém fez a água chegar ao Nordeste. A ideia foi do Lula. A ideia pode até ter sido do Lula, do Ciro Gomes, do Dom Pedro, mas quem vai entregar a água da transposição do Rio São Francisco será Jair Bolsonaro. Quem está furando o poço no Nordeste para trazer água e fazer dessalinização é Jair Bolsonaro. Quem está gerando emprego efetivo no agronegócio, o agronegócio está mais que fechado com Jair Bolsonaro, não tem nenhuma dúvida. É a base total da eleição do Bolsonaro, geral e restrita, apoio fechado. Então, não dá. Quem estiver enxergando outra realidade, ok, está enxergando, mas na frente vai tomar pau na hora da eleição. Piperno para fechar. Ô, Serrão, vamos só atualizar um número aqui. Em relação à transposição, Bolsonaro recebeu 97% da obra pronta. E veja, a obra foi inaugurada lá atrás, ficou só um finalzinho aqui. Só não entregou a água. Entregou? Só um detalhe. Opa, não, já tem água. Só não entregou a água. Já tem água há quase 10 anos. Só não entregou a água. O Temer inaugurou a água, a Dilma inaugurou um pouco de água, todo mundo inaugurou. Parcialmente. E ele inaugurou o finalzinho, os 3% finais. A população tem a memória do final, não adianta, esse é o problema. Então, uma determinada região recebeu lá os 3% finais. Mas os outros 97 foram inaugurados antes. E a população tem a memória do que foi roubado nessa transposição. Não é outra história. Esse é o fato concreto, roubalheira. O PT é roubalheira, ponto.